àquilo que foi estabelecido pelas autoridades do nosso município. E vamos assim dar início a este culto, lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, nós leremos do verso 1 até o verso 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos ler do verso 1 até o 17. Isaías 42, de 1 a 17, a palavra de Deus nos diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Com poder, Deus tem guiado o seu povo desde muito tempo, e ainda hoje a sua palavra é que dirige a nossa vida. Antes que tudo aconteça, Deus já tem revelado o que virá a suceder ao seu povo, para que nós jamais sejamos pegos desprevenidos. E Ele tem endireitado as nossas veredas por onde passamos, se de fato temos obedecido à sua vontade. Assim, adoremos a este Deus nesta noite, curvando-nos em adoração
e buscando a sua presença em oração neste momento. Convido a igreja que se coloque de pé. Eu vou pedir ao nosso irmão diácono, Sr. Marivaldo, que nos dirija a Deus nesta primeira oração. Oremos. Privilégio nos Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus cantando o hino 41. Hino de número 41. Não sei se a nossa equipe conseguirá projetar a letra. Então, os irmãos que trouxeram seus hinários, por favor, acompanhem neles o cântico do hino 41.
Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão da graça que a todos dá. Amém. Os irmãos podem se assentar. Dando continuação ao capítulo 42 do livro de Isaías, texto que acabamos de ler. Os versos 18 até o final. Isaías 42, do verso 18 em diante, o texto nos diz: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Mesmo Deus dando ao seu povo a revelação da sua vontade, mesmo Deus enviando ao mundo a Cristo Jesus, o seu Filho, o grande revelador do amor de Deus e do seu perdão, o povo ainda hoje é surdo e cego, mesmo tendo diante de nós a luz, mesmo tendo diante de nós a palavra. Deus ainda assim precisa enviar sobre nós, sobre o seu povo, a disciplina, a correção, por que não a praga, para nos fazer perceber o quão longe temos caminhado, distantes de Deus e da sua vontade em nossa vida. E ainda assim, no meio da dor, muitas vezes não conseguimos ouvir nem enxergar o que Deus tem comunicado a nós. Este é o momento do culto reservado para súplica de perdão e arrependimento, para que Deus sonde o nosso coração, veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho da verdade, da justiça, do seu amor e da sua lei, do seu querer para conosco, que é sempre bom e agradável. Assim, mesmo assentados como os irmãos estão, vamos orar a Deus pessoalmente em momento de oração silenciosa. E após alguns instantes, eu vou pedir ao nosso irmão diácono, o Sr. João, que nos dirija a Deus em uma oração de confissão de pecados.
estar ouvindo a tua palavra e sendo, sim, agraciado com a tua palavra, Pai. Também, Pai, pedindo perdão por nossos pecados, nossas falhas, Pai, e tendo o privilégio de ser e obedecer a Ti e ser só contido a Ti e a Tua palavra, Pai. Agradecendo a todos, agradecido também, Pai, que como a gente tem a Tua palavra como o nosso consolo, que esteja assim sempre em Ti, rente em Ti, Pai, obedecendo a Tua palavra, obedecendo a Ti, obedecendo Teus conselhos, obedecendo os Teus atos, obedecendo os Teus conselhos e os Teus poderes da Bíblia, Pai. Sempre rente com a Bíblia, Pai, lendo a Bíblia e sempre rente com a Tua palavra, Pai. Que vai perdoe todos os nossos pecados, Pai, e tudo isso eu te peço em Teu nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora louvar a Deus através dos cânticos. Convido aos jovens que se colocam à frente. Se coloquem, à frente. Convido a igreja que fique de pé para que nós possamos louvar ao nosso Deus. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o Teu querer, aprofunda-me em Teu poder e graça, pra honrar o Teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Podeis assentar. Convido aos irmãos a abrirem comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 ao 41. Evangelho de João, capítulo 9, do verso 35 ao 41. Evangelho de João, capítulo 9, dos versos 35 a 41. A palavra de Deus nos diz assim: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado.
Que Deus nos abençoe através da meditação que faremos na sua palavra nessa noite. Há uma série de coisas que dividem pessoas em opiniões, em partidos. Uma delas é a política. Algumas pessoas se identificam com a ala chamada de esquerda, outros com a ala de direita, outros de extrema esquerda, extrema direita, e outros estão lá mais ou menos no meio, sem escolha de partido nenhum. Futebol é algo que divide as pessoas em times, torcidas. Muitas vezes estas divisões, dependendo do tipo de pessoa envolvida, se torna até algo violento e muito desnecessário. Mas, mais do que tudo isso, o que divide pessoas acima de tudo é o Evangelho de Cristo. Não só a religião, de modo geral, mas a verdadeira religião. Porque enquanto as pessoas mesmas se dividem quanto às escolhas que elas fazem no que diz respeito à política ou à sua escolha de esporte, a verdadeira fé que vem por meio do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, ela é quem divide as pessoas entre aquelas que creem na palavra e por isso são salvas, e aquelas que não creem e por isso já estão condenadas. E não existe terceira opção. Não existe meio termo. Não existe um caminho diferente, pois aquele que não creu, ele já está condenado. O que o texto do Evangelho do apóstolo João, que nós lemos, nos mostra é como Jesus Cristo veio ao mundo causar esta divisão pelo simples fato de ele ser e pregar a verdade, que abriu aos olhos dos que eram cegos e mostrou àqueles que achavam que enxergavam que eles é que estavam espiritualmente cegos. Nós estivemos acompanhando a história do jovem que foi curado de sua cegueira de nascença pelo Filho de Deus. Sem ver ao Mestre, ele foi apenas tocado. Colocou-se lama nos seus olhos e ordenou-se a ele que fosse se lavar. Ele foi ao tanque, se lavou e saiu de lá vendo. E por causa disto foi questionado pelos fariseus, porque queriam encontrar nele ou nesse tal Jesus, que muitos acreditavam ter sido o homem que o curou, algum erro, algo no qual eles pudessem pegá-lo para mostrar que ele na verdade era um farsante, de que ele não tinha poder coisa nenhuma. E se conseguissem provar que aquele jovem não era cego, ou que não era cego de nascença, que tinha uma cegueira leve e que o milagre que muitos diziam ter acontecido não era lá grande coisa, teriam algo como que acusar a Jesus. Mas aquele jovem não arredou o pé. Ele sabia o que tinha acontecido com ele. Então, mesmo não tendo um profundo conhecimento de quem era Jesus, quem foi aquele que tinha lhe trazido a visão, ele ainda assim, correndo risco de vida e segregação social, né? Correndo risco de ser exilado do seu convívio, exilado, removido da sinagoga e da adoração pública, ele ainda assim se manteve firme ao seu testemunho. Antes eu era cego, mas aquele homem me tocou e agora eu vejo. Agora, no final do capítulo 9, Jesus, tendo ouvido que aquele jovem havia sido expulsado da sinagoga
E a única forma pela qual isso poderia ter acontecido é sabendo Jesus que eles tentariam de alguma forma tirar dele um falso testemunho contra a sua pessoa. Ainda assim o jovem resistiu, ele deu testemunho da verdade e por isso foi rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus foi em direção a ele para lhe trazer maior esclarecimento. A fé daquele jovem havia sido provada e ele passou, na força do Espírito Santo de Deus, que já operava em sua vida e abria cada vez mais os seus olhos, não de carne, mas os olhos da fé. E então o próprio Senhor Jesus, depois daquele homem ter passado pela sua prova perante as autoridades religiosas corruptas, chega ao encontro dele e lhe faz a seguinte pergunta: crês tu no Filho do Homem? Em diferentes versões da Bíblia, versões mais antigas, a Revista e Corrigida, por exemplo, nós vamos ver aqui: crês tu no Filho de Deus? E embora de fato ambas as expressões sejam corretas para Jesus Cristo, nós entendemos que a melhor expressão aqui é esta que nós vemos na Bíblia, que é comum à maioria dos irmãos: crês tu no Filho do Homem? Por várias razões, mas uma delas é porque Jesus, ele, por diversas vezes nos evangelhos, se apresentou desta forma, como o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, ela registrava a humanidade de Cristo Jesus. Era uma forma humilde até de Jesus se apresentar, uma forma que, ao olhar menos atento, perceberia e não viria nada fora do comum. De fato, Jesus era um filho de homem, era alguém nascido de mulher, portanto era um ser humano como qualquer um de nós. Mas, de forma especial, Jesus ele escolheu se revelar desta forma, porque para os olhares e ouvidos mais atentos reconheceria nisto uma expressão que se encontra lá em Daniel capítulo 7. E no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, no verso 13 e 14, diz assim, Daniel 7, 13 e 14: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Este Filho do Homem foi aquele prometido por Deus lá no Jardim do Éden, dizendo que este viria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Para vir da semente de mulher, teria que ser naturalmente homem, como nós. Mas para ter poder para esmagar a cabeça da serpente, vencer a morte e conceder perdão a todo aquele que cresce em seu nome, teria de ser também poderoso como Deus. Assim, a pergunta que Jesus Cristo faz àquele jovem é: crê você no Deus homem? Crê tu no homem Deus? Crês tu no Messias, o Filho de Deus prometido, aquele que se encarnou e se fez como um dentre os homens, humilhou-se em forma humana para exaltar
todo aquele que crer em seu nome a estatura de filhos adotados de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, membros da família espiritual. E então a resposta daquele jovem é: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Até aqui, mesmo tudo isso já tendo acontecido com aquele jovem, ele ainda não conhecia plenamente a Cristo. Ele não tinha nenhuma profundeza doutrinária na missão que Jesus veio desempenhar na terra, por exemplo, coisa que nem os seus discípulos ainda tinham conseguido compreender. Aquele jovem não tinha uma profundidade teológica com a qual ele fortalecia a sua fé, mas o que ele tinha era uma experiência com Cristo Jesus, que estava ainda na sua infância, mas que pouco a pouco crescia. Quando ele diz no verso 36, Senhor, falando com Jesus, ele estava usando aqui apenas uma expressão de respeito, de reverência. Como nós falamos Senhor a alguém mais velho do que nós, e no entanto, ele ali estava já demonstrando que reconhecia em Jesus uma figura de autoridade. E a resposta de Cristo àquele jovem é algo extraordinário. Era como se Jesus falasse de forma muito carinhosa e se revelasse como sendo o seu ajudador, como sendo aquele a quem ele tanto procurava. No verso 37, Jesus diz: você já o tem visto. É curioso aquele que deu visão ao jovem falar com ele desta forma: você já o tem visto, e é este que fala com você. Quantas pessoas estão nesta mesma situação deste jovem, questionando-se qual é a razão da sua vida, o que é que vai salvá-las da situação na qual elas se encontram, do mal que lhes afligem, do pecado que elas suportam todos os dias. E a resposta de Deus a elas é: você tem visto, e Ele tem falado com você. Lá no discurso de Paulo aos atenienses, em Atos capítulo 17, no verso número 24 em diante, Paulo ele dá testemunho aos gentios, dizendo, Atos 17, 24 em diante: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele vivemos, nos movemos e existimos, e isto é verdade para todas as pessoas, sem exceção. Até mesmo para aquelas que hoje ainda não creram em Deus como Senhor de sua vida. Nele elas vivem, porque toda a vida vem de Deus. Todo dom, toda dádiva vem descendo do Pai das luzes. Se alguma coisa elas possuem, se alguma coisa elas conhecem, se alguma coisa alguém nessa vida já conquistou, foi Deus quem deu. A mão de Deus está, portanto, agindo sobre a vida de todos.
sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas com quem nós trabalhamos, na vida das pessoas com quem nós passamos na rua. Deus está agindo na vida delas e elas talvez nem saibam disso. Deus preserva elas, Deus dá a elas a vida e dá a elas todos os dias chance de ouvirem a sua voz, chance de verem a sua mão, de verem a luz, chance de se arrependerem de seus pecados, chance para que, pelo menos tateando, como pessoas cegas no escuro, sem saber para onde vão, mas ouvindo uma voz, sentindo a presença de alguém, tentando encontrá-lo, pelo menos se deem ao esforço. Mas somente aqueles a quem Jesus abrir os olhos é que vão poder de fato encontrá-lo. Somente aqueles a quem o Espírito Santo tirar a venda do pecado é que vai conseguir ver aquele que sustenta o mundo e dá vida a todo ser vivente. Há aqueles que não tiverem os seus olhos abertos, ainda que ouçam, não ouvirão, ainda que vejam, não serão capazes de enxergar que o Senhor Jesus Cristo é Rei sobre a terra e a Ele devemos a nossa vida, se Ele de fato tem sido perdoador de nossos pecados por meio da fé. Aquele homem, aquele jovem que foi tocado por Jesus Cristo, cuja vida já estava sendo trabalhada pelo Espírito Santo, ele creu. O verso 38 diz: creio, Senhor, e o adorou. Aquele jovem demonstrou que de fato cria que Jesus era o Filho de Deus, adorando-o como se adorasse ao próprio Deus. Este verbo aqui usado para o jovem, dizendo que ele adorou, só ocorria em adoração realizada a Deus. O jovem aqui, portanto, ele reconheceu e demonstrou na sua vida que Jesus Cristo, o homem que lhe deu visão e que se apresentou a ele de forma carinhosa, você o vê, ele está aqui falando com você, creu que Jesus Cristo havia não apenas dado a ele de volta a sua vista, mas salvo a sua vida da mentira e do pecado. Mas, no caso deste jovem, não foi algo imediato. Nós podemos perceber que levou tempo até que a ficha caísse. Nós vemos ao longo do capítulo 9 o progresso deste jovem na sua fé. Porque quando ele foi primeiramente questionado quanto ao milagre que havia acontecido na sua vida, lá no verso 11, ele diz apenas assim: o homem chamado Jesus, um desconhecido, alguém que eu só sei o nome, e os outros costumam falar dele por aí, ouve-se notícias. Este homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Esta é a verdade. Eu não sei quem Jesus é, mas ele fez alguma coisa em mim. Algo mudou em mim e aconteceu depois que eu tive um encontro com Cristo. Depois, lá no verso 17, mais uma vez quando ele é questionado, mais uma vez quando ele é cobrado, quando lhes perguntaram a razão da sua esperança, ele diz: perguntaram, o que você diz a respeito dele, desse que abriu seus olhos? E ele já vai um pouco além, ele diz: eu creio que ele é profeta. Depois, no verso número 33, ele enfaticamente defende a Cristo perante os seus acusadores, dizendo: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E por fim, no verso número 38, aquele jovem finalmente o adora a Cristo como Senhor da sua vida. Muitas vezes a conversão de alguém, ela é demorada aos nossos olhos, mas Jesus está pouco a pouco trabalhando na vida daquela pessoa.
Muitas vezes, quando nós tentamos evangelizar alguém, falar de Deus a alguém, a reação imediata daquela pessoa vai ser negativa. Mas não é razão para nós deixarmos de tentar. Não é razão para nós continuarmos a levar a mensagem de Cristo à vida daquela pessoa, se ao longo desse processo nós enxergamos ainda que um pequeno progresso, ainda que um certo respeito, que depois se torna em admiração, crescendo na vida daquela pessoa. Porque a rejeição, que depois se torna compreensão, que depois se torna respeito, que depois se torna admiração, pode um dia vir a se tornar reverência e adoração. Porque Deus trabalha pouco a pouco na vida de alguns. Na vida de outros é imediato. Por uma experiência, por uma mensagem, uma palavra que foi ouvida, a pessoa imediatamente reconhece, crê e aceita Jesus. Mas em outros casos, a experiência ela é prolongada. E aí então é necessário que haja sempre um constante regar, um alimentar da palavra na vida das pessoas, sem jamais desistirmos, sem jamais abrirmos mão da esperança de que Jesus pode continuar realizando a obra naquele que primeiro ouviu e recebeu a mensagem do Evangelho. Agora, se nós analisarmos o contraste, a mesma palavra, a mesma verdade, que pouco a pouco vai abrindo os olhos de alguns e levando-os em direção à luz, pouco a pouco mostra quem são aqueles que ainda estão nas trevas, ainda que se vistam de filhos da luz. Por exemplo, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que se achavam verdadeiros adoradores, filhos de Moisés, conforme nós vemos em João capítulo 9, estes, lá em primeiro lugar, no verso número 16, em respeito a Jesus, disseram: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Começaram a tratar a Jesus como alguém que desrespeitava a lei. Depois, na sequência, no verso 18, eles duvidaram do milagre, quando chamaram os pais daquele jovem para que eles dissessem que de fato seu filho não era cego, porque para eles era impossível Jesus, o Filho de Deus, ser capaz de realizar tal ato. Depois, no verso número 24, com ousadia disseram: nós sabemos que esse homem é pecador. No verso número 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E por fim, no texto, no verso que nós ainda não chegamos, mas no verso número 41, Jesus, com todas as palavras, revela que aqueles homens eram pecadores, eram joio no meio do trigo, eram pessoas que se diziam crentes, mas na verdade o seu coração ainda estava em trevas. E o que foi que revelou quem eles eram de fato? A verdade. A verdade que desabrochou na vida daquele jovem, o ato, o milagre de Cristo, a luz que brilhou no seu coração, da qual ele deu testemunho, e o fato dele ter se apegado ao seu testemunho desmascarou os líderes que estavam tentando acusá-lo, mostrando que eles não eram servos de Deus, coisa nenhuma, porque rejeitaram a mensagem. Por isso, em todo lugar onde o Evangelho é pregado fielmente, onde não se abre mão da doutrina ensinada pelos apóstolos, que aprenderam com Cristo Jesus acerca das verdades do reino, cedo ou tarde, em meio à comunhão, é revelado quem de fato segue a Jesus e quem de fato está lá só para se aparecer, mas que diante da verdade desaba e mostra a sua verdadeira cara. Eram parecidos conosco, mas o seu coração ainda estava no mundo. E ainda que nesta vida não se revelem,
no dia do juízo final, ficará claro quem de fato, ainda que fosse antes cego, foi transformado por Jesus e se tornou um adorador que enxergou a Jesus, ou se era alguém que achava que via alguma coisa, mas no seu coração ainda era cego e não aceitou a luz de Cristo. Porque a própria presença do Evangelho, a própria luz de Cristo por si só mostra quem as pessoas são. A luz de Cristo vinda ao mundo, ela por si só traz julgamento, como no verso de número 39 Jesus afirma: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio a este mundo em juízo. A Bíblia não nos ensina que Jesus não veio para julgar, mas sim para salvar. É isto que nos é dito lá em João, capítulo de número 3, neste mesmo Evangelho, verso número 17, João 3,17. O texto diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que isso nos leva a entender é que o julgamento que veio por meio de Cristo foi o resultado da sua vinda ao mundo e não a razão. O propósito de Jesus não era julgar, mas era salvar. Porém, àqueles que rejeitaram o Filho de Deus, que outra esperança havia? É este o ponto. Na política, nós vemos no noticiário essa história aí de julgamento em segunda instância, em terceira instância. E o que isso é, na verdade, são casos julgados por juízes normais. Que a pessoa acusada rejeita o julgamento. Então, em vez disso, ela leva lá para um tribunal superior, tribunal de justiça. E se o resultado do julgamento, que tem um nome, sentença, obrigado. E se a sentença para ele no Tribunal de Justiça também não for do seu agrado, ele apela para o Supremo Tribunal de Justiça. E se o Supremo Tribunal de Justiça der uma sentença que não for do seu agrado, ele vai apelar para quem? Para Deus, é o que sobra. Agora, se ele apelar para Deus e Deus mostrar que a sentença que ele recebeu é justa, quem sobra? Certa vez Jesus ensinou uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Na parábola, os lavradores foram colocados sobre uma terra para cuidar para o seu dono e dar a ele os frutos no tempo certo. Chegou o tempo e os frutos não foram dados. E aquele senhor então enviou mensageiros para lhes avisar: olha, o Senhor pede os seus frutos. E os primeiros mensageiros foram expulsos, os seguintes foram mortos, até que o Senhor então decide enviar o seu filho, dizendo: a este eles ouvirão. É meu filho, é aquele que leva a minha autoridade por onde ele vai. E os lavradores disseram assim: esse aí é o filho do dono, vamos matar ele, que aí então nós ficamos com a coisa toda. Os fariseus, os líderes da lei, os líderes de Israel, conheciam a lei, mas enxergavam da lei só o que lhes era interessante. Não procuravam se aprofundar no entendimento da lei e da vontade de Deus. Deus então enviou profetas, dentre os quais João Batista, que pregou arrependimento. Arrependei-vos e se preparem para a vinda do Filho de Deus. E este João Batista foi morto pelos líderes religiosos. E eis que então Deus envia o seu Filho.
aquele que quem visse deveria reconhecer imediatamente que sobre ele estava a autoridade de Deus. Deveriam, portanto, reverenciá-lo, deveriam, portanto, diante de tal gesto do Mestre, do Senhor de toda a terra, curvarem-se diante do Filho e dizer: onde estávamos com a cabeça? Nos perdoe, nos arrependemos, tem misericórdia de nós. Mas eles crucificaram e mataram o Filho de Deus. A pergunta é: o que sobra para essas pessoas? Quem ouve o Evangelho, quem conhece o Evangelho, quem convive com os crentes que testemunham do Evangelho e ainda assim não crê, o que mais resta falar a esta pessoa para que ela se convença de seus pecados? Não resta nada além de uma expectativa terrível de juízo. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo trazer juízo, porque se não deram ouvidos a Ele, não tinha mais ninguém que Deus poderia enviar para convencer as pessoas. O rico, na parábola que fala sobre Lázaro, lá no inferno, pediu para voltar à terra para avisar os seus irmãos, mas quem estava lá com Lázaro no céu disse: eles têm a lei e os profetas. Se não ouviram nem a Moisés, ainda que um morto volte à vida para dizer do que experimentou no inferno, eles não vão crer. Quem não ouve a lei, quem não ouve os profetas, quem não ouve a Cristo, o Filho de Deus, não resta mais esperança. E é por isso que quem não crê já está condenado. Quem não ouve, quem não vê, quem não abre os olhos e enxerga a Jesus, já está condenado. Ele mesmo se condena por causa da sua descrença. E aí então, ouvindo isso, alguns dos fariseus que estavam ali perto do que estava acontecendo, de forma irônica, perguntam, lá no verso 40, por acaso também nós somos cegos? Entendendo assim: esse Jesus está falando da gente, vamos ver se ele está falando da gente mesmo. E aí fazem então a pergunta: por acaso a gente é cego também? Nós que passamos todo dia estudando e meditando nas Sagradas Escrituras, nós que temos incontáveis salmos de cor na cabeça, por acaso você aí está dizendo que a gente é cego? E a resposta de Cristo é fatal. No verso 41 ele diz: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Por quê? Lá em Atos capítulo 17, no discurso do Areópago, Paulo ele também diz o seguinte: Deus perdoa o tempo da ignorância. Deus ele tem uma misericórdia especial pelos cegos, realmente. E quem são os cegos? São aqueles que não conhecem, nunca ouviram. São aqueles a quem ainda não chegou a mensagem do Evangelho. Neste nosso mundo globalizado, em que todas as informações passam de um lugar para o outro quase que imediatamente, é bem raro você encontrar pessoas assim, que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar do Evangelho, não tem sequer uma igreja perto de casa para frequentar. Então, são raras as pessoas que se encontram de fato nessa condição, mas aquelas que se encontram, Jesus diz: se fossem de fato cegos, não teriam pecado, não teriam este pecado, porque não podem deixar de acreditar naquilo que não conhecem, mas porque agora vocês mesmos dizem: nós vemos, somos pessoas cultas, somos pessoas iluminadas, como muitos hoje se acham, pessoas que não precisam de religião, não precisam de Deus, porque têm conhecimento, porque têm experiência de vida, porque têm as suas próprias morais, os seus próprios valores, se acham pessoas boas e por isso dizem não precisar de um Salvador, ainda que não falem com a boca, no seu coração elas creem assim. Elas entendem que não precisam de Jesus, mesmo tendo já o conhecido. Por causa disso subsiste o vosso pecado, o pecado da descrença. Agora, mesmo aquelas pessoas que viveram lá em tribos indígenas do passado, a quem nunca chegou um evangelista, um missionário,
Eles tinham o livro da natureza que falava a respeito de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos. E diz, portanto, que nós somos perante Deus indesculpáveis. Mas aqueles que menos ouviram sofrerão menos. Se é que a gente pode entender se dá para sofrer mais ou menos no inferno. O melhor é que a gente não sofra nada. Menos não é alívio nenhum. Mas aqueles que ouviram mais e por isso rejeitaram mais, e a sua descrença foi ainda pior, sofrerão muito. E esse, infelizmente, é o caso e a condição de muitas das pessoas que nós conhecemos. Pessoas que parecem se mostrar indecisas. Não existe indecisão diante do testemunho verdadeiro do Evangelho. Ou você crê e é salvo, ou você já está condenado por causa da sua descrença. Quem vê a Cristo e escolhe não o enxergar, quem ouve a Cristo e escolhe não lhe dar ouvidos, que foi o caso dos fariseus e dos mestres que se achavam conhecedores da lei, são, na verdade, cegos e surdos espirituais. Mas aqueles que já sabem que são cegos, reconhecem a sua condição terrível, deplorável, sem esperança, e ouvem a voz de alguém que não só pode livrá-los, mas age na vida deles, estes, ainda que nasceram cegos, se tornam pessoas capazes de enxergar. E a eles são revelados os mistérios do reino de Deus em Cristo Jesus, seu Filho. Nós somos estas pessoas. Se de fato você crê em Jesus, se de fato você tem a fé que excede todo o entendimento, você é alguém que nasceu cego, mas que tem experimentado os milagres de Jesus na sua vida, o que tem tornado você alguém diferente de quem você era. Antes cego, mas agora você vê, agora você compreende. Você entende o estado em que você estava de completo desespero e como Deus dali te tirou e lhe trouxe a um lugar de conforto. Você vê como o mundo está na mesma situação que você antes estava e que precisa ser alcançado, como você um dia foi, porque estão debaixo do engano do pecado e por isso precisam de uma revelação, precisam de uma iluminação para que sejam esclarecidos. E apenas o Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pode quebrar a densidão das trevas e trazer ao mundo convicção de sua cegueira espiritual e criar um caminho em direção à verdade. E assim, a luz de Cristo tem descido sobre esta terra e alcançado fronteiras cada dia mais distantes. Quanto mais os anos se passam, mais as pessoas se tornam indesculpáveis, mais longe o Evangelho alcança países, regiões, ilhas, e assim o reino de Cristo é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Um dia, todos aqueles que deverão ser alcançados, os eleitos, conhecerão, serão salvos, e aí então Cristo Jesus virá trazer juízo. Para que este dia chegue logo, para que nós nos vejamos livres deste corpo de pecado, deste corpo que nos constrange por causa da nossa tendência maligna, que ainda nos leva a pecar contra o Deus que nós amamos. Nós devemos evangelizar, nós devemos cooperar para que a luz de Cristo continue atingindo e alcançando a vida das pessoas, porque só então Jesus voltará. E quando Ele voltar, irmãos, hoje nós somente ouvimos a voz de Cristo, nós não o vemos, mas Jesus um dia disse para nós, jogando lama nos nossos olhos, vai lá se lavar, e você foi, e porque você foi, porque Deus lhe deu condições de obedecer à voz que você ouviu, você hoje vê. Você vê a sua vida mudando. Você vê Jesus atuando no seu coração.
você vê o seu testemunho acerca da verdade se tornando cada vez mais forte, e você se sentindo cada vez mais indignado contra aqueles que se dizem religiosos, mas que vivem uma vida de mentira e enganam muitos junto com eles, querendo apenas chamar a atenção, e por causa do seu amor para com aquele que você conhece de ouvir falar, que você conhece porque ele tem tocado no seu coração, mas que estes olhos aqui ainda não viram, você tem se mantido fiel, e o Espírito Santo de Deus tem lhe ajudado a perseverar na sua fé, pois eu digo a você que se isto de fato é verdade, um dia nós o veremos como ele é. Um dia o nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso Rei e Senhor estará diante de nós, e estes olhos o verão, e ele dirá que aquele que está falando conosco, aquele que nós vimos e vemos, é aquele que esteve conosco durante toda a nossa vida e nos salvou. Este dia será maravilhoso. Este dia nós aguardamos, esperançosos, já crendo naquele, mesmo sem vê-lo, já crendo naquele que falou conosco e tem agido em nossa vida, porque antes éramos cegos, como o mundo é, mas hoje nós enxergamos, e Deus tem realizado e operado milagres em nossa vida, mudado quem nós somos, e nós precisamos dar testemunho disso. Fale aos seus conhecidos daquilo que Deus tem mudado em você, e com isto você dará testemunho que ou vai desmascarar as pessoas e já mostrar quem elas são de verdade por causa da sua incredulidade, ou vai, assim como fez com você, alcançar aqueles que reconhecem que são cegos e que estão buscando uma luz, tateando no escuro, a fim de que alguém possa lhes ajudar. Que nós, como igreja fiel de Cristo, alcancemos estas pessoas, para a honra e glória de nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus cantando o hino de número 335. Convido a igreja que se coloque de pé e louvemos a Deus cantando o hino 335. Aqueles irmãos que vieram preparados poderão depositar à frente os seus dízimos e suas ofertas em adoração a Deus. Alma que rendida
arrependido, vamos festejar, como os anjos fazem com fervor, e anunciemos com real prazer que se resgatou um pecador. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Amém. Ainda de pé, busquemos a Deus em uma oração final, agradecendo a Ele pela sua palavra, buscando nele forças para mais esta semana de luta cristã. Convido a um irmão ou irmã que voluntariamente nos dirija a Deus em oração neste momento. Vamos orar. Maravilhoso e soberano Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja sempre teu excelso e poderoso nome, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor já colocou o lodo em nossos olhos. Amém. E o Senhor lavou os nossos olhos. E hoje nós enxergamos a tua lei, os teus mandamentos, os teus estatutos. Nós te agradecemos porque o Senhor nos reconciliou contigo mesmo, Senhor. O Senhor abriu os nossos corações. O Senhor falou no mais profundo do nosso ser. Abalou as nossas estruturas físicas, mas muito mais as espirituais. E por isso, Senhor, nós nos rendemos aos teus pés. Nós o adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque sabemos quem tu és. Sabemos que tu és perfeito, tu és o provedor, tu és o sustentador. Como a tua palavra diz, nós nos movemos, nós nos existimos, nós respiramos, porque tu tens nos sustentado. E por isso, ó Deus, nós rendemos graças a ti, ao teu nome, à tua palavra. Nós somos gratos imensamente a ti, Senhor. Imensamente a ti, porque tu abriu nossos olhos, tu se revelou a nós, e por isso, ó Deus, nós enxergamos as tuas promessas com esperança. Nós esperamos a tua bênção no mais profundo do nosso ser. Hoje desfrutamos de, como diz a tua palavra, de migalhas, mas virão chuvas de bênção na vida de todo o teu povo, Senhor. Amém. E o teu povo viverá e vivenciará diante do teu altar santo, para toda a eternidade, a tua presença, Senhor. Obrigado por esta tão grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio, Deus, de entendermos a tua palavra, de tua luz refletir em nossos corações e nossas mentes. Obrigado por tua bênção. Abençoa o teu servo que falou da tua parte. Ajuda para que ele possa ser sempre um farol, sempre um estudante da tua palavra, que venha trazer para nós experiências daquilo que o Senhor tem revelado para ele. Amém. E que nós sejamos receptores daquilo que o Senhor quer para nós, e que nós devemos viver aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. E ó Deus, se tem alguém aqui ainda nessa noite que ainda não teve o lodo tirado dos olhos, faz nesse momento, Senhor. Amém. Transforma, Senhor. Restaura, ó Deus. Levanta do pó. Amém. E faz com que essa pessoa possa também te adorar na beleza da tua santidade. Senhor da glória, mais uma vez te agradecemos, te adoramos, em nome do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, Jesus Cristo. Amém. Amém.
que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós aqui presentes, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Se assentar. Está assim encerrado o nosso culto desta noite. Quero dar apenas um aviso. Nós teremos no dia 20 deste mês, no mês de março, um trabalho direcionado para as famílias de nossa igreja. Este trabalho será realizado aqui nas dependências do templo no dia 20. O horário, ele pode sofrer alteração, dependendo de como estiver a situação, né, do nosso município no período em que ele ocorrer. Como hoje nós temos toque de recolher e por isso precisamos, assim que terminar aqui, voltar rapidamente ao nosso lar, se ainda estiver desta forma, nós iniciaremos provavelmente mais cedo. Mas o horário oficial é às 19h30. Será no dia 20, por isso os irmãos se preparem para participarem deste trabalho voltado para as famílias da igreja. Há mais algum aviso que eu talvez não esteja me lembrando? Os irmãos, por favor, queiram me ajudar. Se não há nenhum outro aviso, que Deus assim então nos abençoe, que dê um retorno seguro até o nosso lar e nos ajude nesta semana a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém.